Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui estamos iniciando mais um dia de estudo da Palavra de Deus e somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Oliveira, é de Serra, no Espírito Santo. Anselmo William Kepler, é de Portugal. Jaiete Sato, é de São Paulo. Afrânio Arruda, é de Manaus, Amazonas. Maria Vanzan, é de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Elizabeth, é de Canoinhas, em Santa Catarina, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer pela vida, por este dia que nos concedes e por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, abrindo a nossa mente para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Mais uma vez te pedimos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, dor, sofrimento, angústia, luto, aqueles que estão desempregados, os que estão com problemas familiares, especialmente com filhos, problemas com drogas. Liberte a cada um, Pai, de vitórias, dê a certeza da Tua presença em suas vidas. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fico feliz em poder estar com vocês uma vez mais. É motivo de grande alegria e juntos podermos meditar no amor de Deus para com cada um de nós e nos alicerçarmos, nos firmarmos cada vez mais na esperança de em breve estarmos com Jesus por toda a eternidade. Ontem nós iniciamos esta nova série, Vida, Morte e Eternidade, é o título desta série. E vamos juntos, em toda a Bíblia, procurar encontrar a resposta para muitas das nossas inquietações, indagações e podermos entender como foi que surgiu o mal e também o porquê Jesus ainda não voltou. Nós vamos estudar tudo isso juntos na Palavra de Deus. E ontem nós falamos aqui a respeito da nossa esperança, que é um oxigênio que nós temos em nossa alma, porque se não fosse a esperança, nós já teríamos desistido da carreira cristã. E assim como que quando a pessoa tem falta de oxigênio, ela morre, assim também é a vida do cristão. Se nós não tivermos a esperança em nossa mente, em nosso coração, nós também morreremos espiritualmente, nós abandonaremos a fé. E falamos a respeito da criação de Deus. A criação é um exemplo perfeito do amor de Deus, uma criação perfeita. E Deus queria que o ser humano vivesse eternamente, mas Ele colocou lá no Jardim do Éden aquela prova, não é? Como nós dissemos ontem, quando Deus criou o mundo e no sexto dia criou Adão e Eva, Deus disse para eles, olha, vocês podem comer de todos os frutos que existem nas árvores, mas aquela árvore ali da ciência do bem e do mal, vocês não comam daquele fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então Deus colocou uma prova. Falamos ontem aqui também que nós temos o livre-arbítrio. Deus criou o ser humano. Os anjos também tinham e têm o livre-arbítrio. Aqueles que ainda não pecaram, né? Os anjos que não caíram. Eles têm o livre-arbítrio, só que eles viram a consequência do mal que Lúcifer trouxe e eles então servem a Deus por amor e não por temor. Porque se Deus tivesse destruído Lúcifer logo quando surgiu o mal no seu coração, os anjos iriam servir a Deus por temor. Igual hoje em dia muitas pessoas servem a Deus por medo. Medo do que vai acontecer, medo de tragédias, medo, sabe? Nós temos que servir a Deus por amor e não por medo, não por temor. Deus, Ele é amor. A criação dele é uma expressão perfeita do amor de Deus. E então, Jesus, ele contou uma parábola, e está em Mateus no capítulo 13, quando os discípulos perguntaram a Jesus, patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E o proprietário respondeu, um inimigo fez isso. É aqui a parábola do joio e do trigo. O inimigo fez isso.
O inimigo, ele estava naquela árvore, no meio do jardim. Ali ele iria tentar Adão e Eva. Por isso que Deus disse, não comam daquele fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas como Deus nos dotou de livre arbítrio, Eva, ela deu ouvidos àquela serpente, que era Satanás, que estava incorporado ali. E a serpente falando, Eva então, ela foi atraída, foi seduzida, e ela tomou do fruto e comeu. Ela escolheu pecar, ela escolheu desobedecer a Deus. É o livre-arbítrio que Deus nos dá. Quantas vezes nós também somos tentados em muitas coisas e nós temos então que tomar a decisão se nós vamos fazer aquilo ou não, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o que é o certo, o que é o errado, o que Deus requer de nós. E então, se nós dermos ouvidos à tentação, nós estaremos desobedecendo a Deus, estaremos tomando uma decisão para o lado errado. E Deus respeita. Infelizmente, a maioria de nós escolhemos o lado errado, fazer o erro, cometer o erro, o pecado, infelizmente. Mas Deus mesmo assim continua nos amando. Deus, Ele continua nos dando oportunidade. Não é porque nós desobedecemos a Deus, nós pecamos, nós escolhemos errado em nossa vida, que nós não temos perdão. Deus, Ele nos perdoa a qualquer momento que nós formos a Ele com sinceridade de coração, confessarmos os pecados. Ele está pronto a nos perdoar, Ele está pronto a nos tornar novamente parte integrante do seu povo. O ser humano é que é difícil em perdoar, o ser humano é que não esquece, o ser humano é que sempre quando vê aquela pessoa que fez coisas erradas e está lá na igreja, aquela pessoa lá, tá vendo, ó, ela fez isso, fez aquilo e tá aqui, ó. Nós é que acusamos, nós é que não perdoamos. Mas Jesus não, Ele é amor, Deus, Ele é amor, Ele não quer que nós nos percamos, Ele quer nos salvar. Esse é o desejo de Deus. Deus, Ele se entristeceu muito quando começou a rebelião no céu, mas como os anjos tinham e têm o livre-arbítrio, Deus permitiu, que eles escolhessem o que eles estavam pensando em estabelecer um trono acima do trono de Deus. Deus permitiu, só que houve batalha no céu, eles não puderam continuar nos céus. E eles foram expulsos. E aqui neste mundo, então, Ele conseguiu fazer com que o ser humano pecasse e, em consequência do pecado, então veio a morte. Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, tiveram que sofrer para plantar, colher, ter os filhos, conviver com espinhos, com cardos, conviver com animais ferozes agora, que antes eram mansos. E tudo isso consequência do pecado, as folhas das árvores caindo, as plantas murchando, tudo isso consequência do pecado. E no paraíso não havia nada disso, tudo era perfeito, como eu disse agora há pouco. E nós estamos nos preparando para ir para este lar perfeito que Jesus está preparando para cada um de nós. Então, se nós estamos sofrendo aqui neste mundo, precisamos dar duro na vida, trabalhar muito, sofrer para poder conseguir as coisas. Mantenhamos em nosso coração a chama da esperança da volta de Jesus, onde nós nunca mais passaremos por isso, por perdas de parentes, amigos, familiares que partiram sem mesmo nós podermos dizer um adeus, dar um abraço. Mortes ocorrem a cada momento, repentinamente. A pessoa sai de casa com todo o vigor, com a vida, e daí a pouco chega a notícia trágica. É o sofrimento, irmãos, que nós passamos em consequência do pecado. Ontem nós lemos aqui 1 João capítulo 4, verso 8. Hoje eu quero ler com vocês, ainda em 1 João capítulo 4, nos versos 7 a 16, diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena.
Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Aqui o apóstolo João, o discípulo amado, escrevendo sobre o amor de Deus, né? Mas este amor de Deus, ele precisa ser demonstrado por nós quando nós amamos o nosso próximo. Mas foi o que eu disse agora há pouco, quando uma pessoa que nós conhecemos, é da igreja, ela erra, comete faltas, pecados, se afasta de Deus e depois volta para a igreja, nós ficamos dizendo, olha lá, tá vendo aquela pessoa? Ela fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e tá aqui agora. Veja, irmãos, precisamos amar, vamos glorificar a Deus porque a pessoa voltou. Irmãos, nós não fomos criados para morrer e terminar a vida aqui não, nós fomos criados para viver eternamente. É isso que nós vamos estudar nesta série. Deus quer que nós continuemos com Ele mesmo sendo fracos pecadores, mas nós precisamos amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. Se nós não amamos ao nosso semelhante, nós não amamos a Deus, diz aqui a palavra de Deus, e o amor de Deus não permanece em nós. Será que temos ira contra alguém? Será que temos ódio contra alguém? Será que nós não queremos o bem de alguém? Nós precisamos pedir a Deus que mude este nosso sentimento, que nós possamos amar a cada ser humano como nós amamos a nós mesmos. Nós lemos em Mateus capítulo 5, nos versos 43 em diante, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover sobre justos e injustos. Se amarem apenas aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Jesus aqui está claro em dizer que nós deveremos amar a todos indistintamente. Por quê? Porque Jesus ele morreu por todo ser humano, os bons e os maus. Jesus morreu por nós que somos partes da família de Deus, como por aqueles que não fazem parte da família de Deus, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, mas Jesus espera que eles ainda aceitem esse convite amoroso de ir a Ele assim como estão e recebam a vida eterna. Então, se Deus que é o Criador do universo, Ele ama a todos indistintamente, quanto mais nós, seres humanos, que conhecemos, estamos em contato uns com os outros, deveremos também amar. Não amar somente aquele que nos amam e não cumprimentar somente aqueles que nos cumprimentam. Deveremos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Esta é a orientação da palavra de Deus. E também em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, a partir do verso 6, ele diz: Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então aqui está a expressão da palavra de Deus, do grande amor que Deus tem para com cada um de nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus nos ajude a usarmos o nosso livre-arbítrio para escolher as coisas que Deus requer que nós escolhamos e para que possamos viver e que possamos amar o nosso semelhante como Jesus também nos ama, como Deus nos ama e como Ele nos perdoa. Nós agradecemos mais uma vez a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia, mas queremos mais uma vez lembrar que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.